Como convencer o parceiro a aceitar que você faça terapia tântrica? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. Essa é uma questão que aflige muitas pessoas que vê aí no Tantra um caminho, seja para tratar as disfunções sexuais, seja para questões emocionais, ou seja mesmo para desenvolver o potencial orgástico, né? E daí essa pessoa se interessa pelo Tantra, quer fazer um processo de massagens, uma terapia tântrica, mas tem muito medo que o parceiro não aceite, né? Ou mesmo já conversou com o parceiro e o parceiro não aceitou. E aí, né? Como que você faz para convencer esse parceiro? Bom, primeiro a gente precisa entender como que está estruturada essa relação, né? Eu sempre falo que um relacionamento ele tem 3 pilares. O primeiro pilar é o quê? É a verdade. É você poder mostrar a sua verdade. E aí estão inclusive as suas necessidades, os seus desejos, né? Aquilo que faz sentido para você. Então você mostra quem você é. O segundo pilar é o espaço seguro para a verdade. O que é um espaço seguro? Espaço seguro é quando não existe um julgamento. Não significa que o outro concorde, tá? Mas não existe um julgamento de você está errada, isso, sabe, isso não está certo. Não, então o outro pode ter uma visão diferente, porém ele respeita a sua visão. E isso é recíproco, tá? Também a verdade dele, também você respeitando a visão do outro. E o terceiro pilar é o consenso, é a visão em comum. Então, muitas vezes, vocês podem não ter uma visão em comum, mas podem chegar em um consenso, ou seja, uma resposta que faça sentido para os dois, e não uma resposta que foi aceita à revelia, né? Então, muitas vezes você quer fazer a terapia tântrica, o outro não aceitou, e daí, à revelia, você abre mão de algo que é importante para você, mas sem fazer sentido para você essa escolha, tá? Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de trazer quando você pensa, né, em convencer esse parceiro para você fazer a terapia tântrica. Pensando nesses pilares, o primeiro ponto é você trazer a verdade. Só que muitas vezes você traz a terapia tântrica sem falar de fato sobre as suas necessidades. Então, acredito que você pode iniciar essa conversa falando para ele sobre as suas necessidades. Quais são as suas necessidades, os seus desejos, né? Antes mesmo de citar a terapia tântrica. E quando você traz as suas necessidades, é interessante que você traga como que você se sente por não ter isso. Então, por exemplo, se você sente dor na penetração, então você compartilhar com ele, né? Como que você se sente, o quanto que você se sente frustrada, o quanto que isso te afeta, o quanto que isso te pode afetar a relação. Então você vai trazer o seu sentimento em relação a isso, tá? Porque quando você traz o seu sentimento, o outro, ele vai olhar e ele não, se ele tem aí um amor, um comprometimento com você, geralmente ele não quer que você se sinta dessa forma, ele quer o seu bem, ele quer que você se sinta melhor. E daí você pode, trazendo o seu sentimento, jogar a bola para ele e falar assim, será que você poderia me ajudar para que eu pudesse me sentir melhor em relação a isso? E daí você pode falar para ele, olha, eu vi um vídeo, uma reportagem sobre esse assunto e explica exatamente o que seria o Tantra, né? E como que o Tantra pode contribuir com essa necessidade. E eu acredito que você pode também contar como que você se sentiria com essa necessidade atendida, né? Como que você se sentiria, por exemplo, se fosse o caso
de você sentir dor na penetração, algo assim, ou não ter orgasmo, como que você se sentiria, né, alcançando esse desejo, esse objetivo, que mulher você seria, né, o quanto que isso influenciaria na relação, porque a pessoa, ela começa a criar uma história na cabeça, né, dele, né, ele começa a visualizar já você nessa nova versão, você alcançando esses resultados, você feliz, realizada. Então, você meio que está trazendo um compartilhamento com ele, e quando ele fala para você, não, você não vai fazer a terapia tântrica, meio que ele está falando que, então você vai ficar frustrada, você vai ficar triste, você vai ficar e eu não vou te apoiar para que você se sinta feliz, realizada, transformada e tudo que você trouxe. Então, quando você tem uma fala mais profunda, né, e menos superficial, eu quero fazer massagem tântrica porque ajuda isso e isso, mas você não está falando só o que ajuda, você está falando tudo que isso impacta na sua vida. Essa conversa, ela é bem mais profunda, né? Então isso acaba impactando muito mais o outro, para ele enxergar tudo que você está sentindo, tudo que você está passando, o quanto que isso é importante para você, tá? E daí, numa relação, né, onde tem esses alicerces, o outro pode, de repente, não enxergar a massagem tântrica, a terapia tântrica com os mesmos olhos que você, porém, existe o lugar do respeito, né? De respeitar a sua visão. E daí a gente iria, então, para o terceiro ponto. Tá bom, eu respeito sua visão, porém, pode ser que para ele, por ele ter uma visão diferente, seja algo ofensivo, desrespeitoso. Então, o que você faria num próximo passo? Entender quais seriam as objeções dele. Por quê? Porque o terceiro passo seria o consenso. Então, você tem uma visão e ele tem uma visão diferente, né? Porque se ele tivesse uma visão igual, você não precisaria convencer, certo? Então, você tem uma visão, ele tem uma visão diferente. O próximo passo seria vocês entrarem em um consenso. Como que seria esse consenso? O consenso é quando existe uma argumentação onde vocês vão argumentando, você vai argumentando a partir do seu ponto de vista, ele vai argumentando a partir do ponto de vista dele, até o momento onde que vocês conseguem chegar em um lugar que faça sentido para os dois. Então veja só, você trouxe que você tem uma necessidade que não está satisfeita e que te faz se sentir de diversas formas por não alcançar isso, né? Daí você traz também como que você se sentiria se você alcançasse tudo isso que você está buscando, né? Então, quando ele fala não à terapia tântrica, você tem dois caminhos. O primeiro é entender quais são as objeções dele, tá? E de repente essa conversa não é uma conversa que de uma vez só, talvez tenha que existir mais conversas, mas você entendendo a objeção dele, talvez você possa ter argumentos, né? Porque o consenso vai depender dos argumentos. Então você possa ter argumentos que possam fazê-lo refletir, né? Eu acho que é muito legal uma coisa que a gente sempre pode mudar de opinião. Então a gente sempre pode mudar de opinião. Então não é porque a gente tem uma visão que a gente não pode mudar a visão acerca de um assunto, de um valor. Essas coisas podem ser alteradas. Então é interessante que você entenda quais são as questões dele para você poder argumentar e possam trazer isso para o diálogo para construir algo, tá? Para chegar num consenso. Por quê? Eu acho que algumas questões seriam, né? Os seus argumentos podem quebrar objeções dele e de repente fazer sentido a terapia tântrica, né? Ele ser ok para ele, você vivenciar, ele entender que a terapia tântrica não tem a ver com desrespeito a ele, com traição, é uma terapia, porque inclusive você pode fazer a terapia tântrica com uma mulher e não com um terapeuta homem, se for algo que é mais confortável para ele. Então, podem ser diversas questões aí onde vocês podem chegar num consenso, tá? Ou, de repente, vocês podem chegar num lugar que é meio termo também. De repente,
é muito desafiador para ele lidar com a possibilidade de você recebendo massagem tântrica de uma outra pessoa. Mas se ele está comprometido com as suas necessidades, com a forma como você se sente, pode ser que ele esteja disponível para aprender essas técnicas. Porque essas técnicas se mostraram um caminho para solucionar as suas questões, as suas necessidades, as suas angústias, os seus desejos, os seus sonhos. Então, de repente, ele pode aprender as técnicas. Porque, por exemplo, meu curso online de Tantra, inclusive se você tem interesse em aprender, vou deixar o link do curso online aqui abaixo na descrição do vídeo. No curso online de Tantra, eu ensino todas as técnicas de massagem tântrica. Então, de repente, ele mesmo pode, aprendendo, desenvolvendo a habilidade de fazer a massagem tântrica em você e, com isso, contribuir com as suas necessidades. Então, o caminho seria o diálogo. Sem esse diálogo, sem essa troca, vocês não conseguem chegar nesse lugar de consenso. E é importante que exista esse diálogo, né? Muitos relacionamentos, as pessoas não constroem esse alicerce, essa base, que é esse diálogo, essa troca. Muitas vezes a pessoa tem medo de falar, não quer deixar o outro desagradado, só que nisso de você não querer deixar o outro desagradado, você se desagrada. E isso tem um custo emocional para você. Então, você tem sempre que pensar, né? Se eu não falar, eu que vou ficar incomodada. Então, eu falo, pode ser que eu fique ainda assim incomodada, só que quando eu falo, eu consigo caminhar para chegar num lugar de consenso, um lugar onde a gente vai construir um alicerce, ficar cada vez mais unidos, mais cúmplices, porque estamos comprometidos um com o outro, né? Agora, se você está num relacionamento onde você vai se anulando, onde não tem um comprometimento um com o outro, a longo prazo, esse relacionamento ele não tem alicerce, ele não tem sustentação. Então, será que é um relacionamento que vai valer investir? Porque ele pode desmoronar a qualquer tempo. E, de repente, você vai olhar para trás depois de alguns anos, né? Muitas vezes depois de uma vida, né, de 20, 30 anos, e você vai falar, nossa, deixei de fazer tanta coisa pelo relacionamento e depois o relacionamento desmoronou. Então, são essas conversas desafiadoras que vão fazer com que esse relacionamento de fato tenha um alicerce e que faça sentido, né? Que vocês construam uma relação que faça sentido para os dois, por mais desafiador que seja esse tipo de conversa. Espero ter contribuído. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!